do nosso Pra Cima Podcast, o Pra Cima Cast. Seja bem-vindo. Para honrar o nome, o pastor Fábio Rorato está aqui comigo. Bom, o entrevistado de hoje. Que alegria, que alegria. Pessoal, Pra Cima Cast, esse é o episódio 0. Estamos começando hoje e dizer, Gustavo, conta comigo. Eu tenho certeza que esse espaço aqui vai ser um lugar de testemunho, de bênção, compartilhar a história de pessoas reais, com uma história real, onde Jesus entrou e mudou a nossa vida. Por aqui passarão muitas pessoas, quem sabe Bispo Rodovalho, Bispo Lúcia. Vamos jogar pra cima o negócio. Vamos pensar grande, é isso mesmo. Vamos basear na expectativa. Enfim, então, pra gente começar, pastor, a gente te conhece muito como pastor Fábio. E não tá errado, né, como conhecer como pastor Fábio, mas fica um pouco de lado por trás do pastor Fábio. O pastor Fábio que é arquiteto, o pastor Fábio que nasceu em Joinville. Floripa, mas foi Fábio. A Fábio que é de Joinville. A Fábio é de Joinville. O pastor que é pai, né? Então tem toda uma vida por trás, uma rotina por trás, né? Que não se resume só a estar aqui na igreja, mas que também faz parte. Conta um pouquinho pra gente, onde nasceu, como é que foi a trajetória. 7/8, uma data cabalística, 7 de agosto de 78, brincadeira à parte. Eu sou filho de pais do Paraná. E é interessante porque para mim Deus já se revelou e eu consigo perceber o dedo de Deus quando Ele me trouxe para Santa Catarina. Uma vez toda a minha família é do Paraná, mas o meu pai trabalhava na Copel, lá de Curitiba, e recebeu uma proposta, isso nos anos 70, né, para vir trabalhar e ajudar na instalação da Eletrosul. Então, eu nasci 2 anos depois, algo assim, né, aqui em Florianópolis. Então, a minha história familiar é toda do Paraná, mas aprove o Senhor que eu nascesse em Santa Catarina, descolado de todos os meus primos. Carmela, né? Dutra? Na Carlos Correia. Na Carlos Correia. Aí você já identifica se o cara nasceu em Floripa ou não, né? E então, assim, até a questão do sotaque, né? Meu sotaque não é tão carregado, mas aí começou a minha história. Então eu entendi que Deus me queria, né? Aqui em Santa Catarina, especificamente na Grande Florianópolis, até mais especificamente ainda em Biguaçu. Me converti com 16 anos. Eu estava no segundo para o terceiro ano, segundo ano do segundo grau para o terceiro ano, e fui convidado, né, pelo Bispo José, na época um amigo meu, e o meu convite era para ir numa igreja. Passou um folhetinho, olha que interessante a história. Passou um folhetinho, eu falei, eu quero ir aqui. Sabe aquela pessoa que está assim, pronta, sedenta, assim, querendo? Não foi uma luta, eu já queria ir. E aí ele viu e falou, não, eu vou te levar lá. Mas ele não me levou. Já ia? Não, aí que tá. Ele falou que ia levar lá porque era um folhetinho de uma igreja. Eu falei, eu quero ir lá. Era um grupo de jovens, muito legal, muito animado na época, já fazia uma bagunça. Eu falei, quero ir lá. Mas ele não me levou lá, mas eu fui facinho. A gente saiu depois de um simulado, alguma coisa, e a gente foi. Quando eu chego, era lá na Universidade Federal, na escadaria, pertinho do planetário, e ali eu fui apresentado de verdade para a Palavra de Deus por um rapaz lá da reunião, que tem, curiosamente, nasceu no mesmo dia, mesmo ano, mesma idade que eu. Nossa. Felipe Brito, um abraço para ele. E ele ministrou a palavra de uma maneira assim, muito especial. E aí você já identifica, né, a mesma idade, você olha para o lado. Era um ministério voltado para jovens, para faculdade? Então, a liderança desse ministério, né, desse grupo, era do Samuel, e ele começou reunindo, entre outras pessoas, o Bispo José, né, um menininho de 13 anos, se não me engano. Nossa, eram novos? Isso, e começou assim. Eu cheguei com 16, mas esse grupo já tinha, na época, 40, 30 pessoas. E a gente se reunia todo sábado. O Samuel, na época nós tínhamos 20 anos, ele tinha perto de 40. Então hoje eu tô com... O Samuel hoje já tem mais de 60 anos. É um homem de Deus, assim, visionário. Ele começou evangelizando na universidade, nas quadras da universidade, juntou um grupo de 40 jovens. Uma pequena faculdade, né? Isso, no meio da universidade, que a gente sabe que é um ambiente assim, inóspito, né, para o evangelho, mas ali começou. Então eu tinha 16 para 17 anos.
16 para 17. A idade que muita gente aqui da igreja Sim, aqui, sim, né, a idade do Arena, que o pessoal vem pro Arena. E ali eu me agarrei, né? E era Sara Nossa Terra? Não, a gente, na verdade, era uma grande pergunta, éramos uma igreja, né? Então, no momento que nós chegamos à conclusão que nós não éramos uma igreja, e eu agradeço muito a Deus pela vida, não só do Bispo José, mas do Samuel, que era o líder, pela maneira com que ele transmitiu o Evangelho, a maneira com que ele confrontava, que ele ensinava a palavra, uma maneira inspiradora, que daquele grupo saíram, eu não quero errar aqui na conta, mas pelo menos 3, 4 pastores. Uau. 4 pastores de certeza saíram fruto, de lá, né? 5 pastores, agora, mas é por aí. E muita gente, praticamente ali do cerne, da espinha dorsal, todo mundo firme até hoje, atuante, enfim, com as suas histórias, constituindo família. Quanto então, tempo ficou lá, esse grupo? Até a gente entender que a gente realmente precisava congregar. Porque até então era só estar ali semanalmente. Só que o grupo era anterior, né? Eu não cheguei no início, eu cheguei do meio para o final, né? Entendi. Então eu lembro ali algo entre 2, 3 anos, máximo, né? E aí cada um foi para uma igreja. E eu acabei indo para uma igreja próximo da minha casa. E aí eu fiquei lá por um tempo, mas eu confesso que não por culpa da igreja, mas eu fui esfriando sozinho, não conhecia ninguém, e um monte de coisa. Então assim, eu não permiti também que a igreja me ajudasse, né? Então eu estava ali, eu estava indo domingo ali, um sim, um não, meio parado. É muito pessoal, né? Quando a pessoa se converte, cada um tem uma... E cada um foi para um lado, sabe? A gente entendeu, cada um tinha que ir para um lado, a gente tinha até um ponto em comum no início, que era, na época, a Igreja Renascer, do Bispo Bita, da Bispa Cláudia. Nós íamos, inclusive, culto à tarde lá, tinha um culto durante a semana, que era um culto pequenininho que a Bispa Cláudia ministrava, mas a gente estava lá, um grupinho que estava lá. Igreja Renascer, não? Igreja Renascer, Renascer em Cristo. Aí, hoje o Bispo Bita tem a Livre Jesus, né? O Bispo Bita é uma referência na Grande Florianópolis, um abraço também para ele, muito grato a ele, a Bispa Cláudia. E aí cada um foi para um lado, e depois foi essa igreja que eu falei, eu quero conhecer. E por causa do grupo de jovens, tinha uma segunda noite, tinha sempre uma pegada jovem, tranquilo, nós estamos aqui ao vivo. E tinha uma pegada de banda, toda segunda noite uma banda. Então a gente foi dessa maneira, crescendo em graça e tal. E só que no momento que cada um precisou ir para a igreja, houve uma cada um escolheu um lado, sem peso, foi isso, sem pressão nenhuma do Samuel, cada um foi escolhendo e tal. E depois eu cheguei na Sara Nossa Terra, porque nesse momento o Bispo José, estava já namorando com a minha prima, né? Aí ele teve o dedo que me apresentou para Jesus e tal, todo o caminhar, né, dos primeiros passos, né, minha gratidão eterna. E com relação a relacionamento, aí houve ali uma... Aí é o contrário, eu apresentei, né, aí, enfim, a minha prima se converteu, ela veio de Curitiba, passou uns dias ali conosco, Deus também nesse projeto, um abraço também para Adri. Hoje na família de vocês tem história, né? Eu já vi coisa no Instagram da Bispa sobre a avó dela, alguma coisa assim. Tem uma história familiar assim bem... Mas assim, de todos os lados, né? Talvez a história que você viu, a história que a mãe da Bispa Adri... Sua tia? Que é minha avó. Minha avó. Por parte de pai, então é meu pai, irmão da mãe da Adri. E perderam um pai, como que seria meu avô, com uma idade assim, acho que meu pai tinha 2 anos, 3 anos, quando meu avô faleceu, assassinato e tal. Então tem toda uma história, elas sobreviveram, inclusive meu pai, as irmãs do meu pai sobreviveram por um milagre de Deus e tal, se embrenharam no meio do mato. Nossa, isso lá no Paraná? Lá no interior do Paraná, né? E aí meu pai cresceu sem o pai dele, né? Imagina, com 2, 3 anos perder. Nem sabe o que é, né? Não sabe. Tem toda uma história. Mas no caso da minha prima foi legal porque ela veio para Floripa, eu fui lá numa formatura em Curitiba e a gente queria conversar um com o outro. Era uma coisa muito doida, muito de Deus mesmo. A gente conectou um com o outro, parecia que a gente tinha coisa para falar. A gente não se via talvez há uma década.
E aí... Qual a idade de vocês na época? Ah, poxa... 18. Acabado de se formar. 18, 16. 16 a 18. Ela é mais nova? Não, a bispa é... A Adri é um ano mais velha que eu. E daí ela veio pra cá, se hospedou na minha casa, na casa dos meus pais e tal. E a gente conversou um pouquinho, levei ela pra reunião lá, onde ela já tinha tido uma experiência com Jesus. Ela reviveu essa experiência de uma maneira bem forte. Aí, passado um tempo, ela voltou de novo aqui, porque ela morava em Curitiba. Daí ela já tinha uma queda, né, um amor pelo José. E aí e daí eles já estavam na igreja, na Sara, por conta do primo do José. E aí me convidaram, eu estava meio alheio e tal, falei, vou e tal. Daí começamos célula, ir no culto e tal, e para mim foi excelente porque eu precisava de um lugar onde me estimulasse, me incentivasse a crescer. Nossa terra tem isso, né? Sim, ela vai te convidar a dar mais um passo, ela vai falar, poxa, você pode fazer isso? Posso, amém. Um passo de cada vez, né? E para mim foi excelente, ali foi o meu começo no ministério. Então eu falo, eu não me converti na Sara, né? Mas eu sou uma pessoa hoje completamente identificada com o ministério, né? Tive meu momento de que eu já estava na Sara há um tempo, mas com a cabeça sempre comparando a outra igreja que eu fui e tal. E isso foi uma história também boa, porque eu percebi que eu estava com duas cabeças. Eu estava feliz na Sara, mas sempre que me apresentava alguma coisa eu fazia a comparação com a igreja que eu estava. E como é que funcionou para mim? Eu não sei, para alguém que estiver nos assistindo, tem essa experiência, precisou mudar de igreja e tal, como é que Deus tratou isso comigo? Eu estava muito questionador em algumas coisas. Deus falou assim para mim, olha, você não escolheu estar aqui? Né? Você escolheu estar aqui. Não fui eu que te obriguei, nada, você escolheu estar aqui. Que bom, então uma vez que você está aqui, por que você não veste essa camisa aqui? Por que você não entende? Por que você não dá oportunidade para ver da maneira com que eles veem? Né? Entender a visão. Cara, aquilo ali foi muito de Deus, assim, porque eu baixei as armas, assim, né, meus questionamentos, falei, não, eu vou viver isso aqui, vou entender. Então, até hoje, eu dou esse testemunho para as pessoas, eu falo muito sobre isso. Uma vez que você está aqui, por que não vestir a camisa de verdade? Viver isso daqui. Viver isso aqui, exato. Não vai adiantar você ficar sempre com comparações. Paralelo, mal feito aqui, mas, enfim... É a questão do ex, né? Uau, meu ex-namorado, meu ex... Essa coisa de ex tudo, né? É complicado, né? A priori, minha opinião, você não deve mudar. Você está numa igreja, você deveria ficar para ser. Mas às vezes acontece. No meu caso, aconteceu isso. E zero responsabilidade, porque eu não cheguei a me envolver naquela igreja. Essa é a verdade, não cheguei a me envolver. E por responsabilidade minha, de maneira alguma, aquela igreja tinha alguma responsabilidade. Excelente a igreja. Mas... onde eu fui, agora é interessante, eu não me envolvia, mas a hora que eu me envolvi na Sara eu ficava sempre comparando com por que eu não me envolvia lá, sabe? Então a gente acaba sendo estranho assim, né? Como é que a gente analisa as coisas, pensa. E aí eu vesti a camisa e comecei a remar a favor, né? Porque às vezes você está dentro de uma rema contra. Foi no primeiro convite para revisão? Não, furei 2. Foi no terceiro convite? Um deles eu não furei. Um deles foi o falecimento do avô da Fábio. Mas o primeiro eu... Já estavam... Já, juntos. mas esse aí eu dei o primeiro eu dei um migué. O primeiro eu tenho que confessar aqui. Eu tentei escapar. Por isso que eu falo com o pessoal que faz a revisão de vida, eu entendo quem vem meio assim, não sei se eu queria estar aqui. Vai passar uma estrela cadente, não posso estar aqui. Exato. Tem que ver. Eu acho que alguns vêm porque assim, falo, cara, vai dar menos trabalho eu ir no revisão do que eu tentar convencer meu líder que eu não devo ir. O cara é vencido pelo cansaço, pelo líder. E eu digo, esse é o bom líder, né? Porque eu consegui dar um migué no primeiro, no segundo, aí aconteceu esse falecimento, e daí no terceiro eu fui, né? Aí Deus me pegou de jeito. Pastor, e antes da igreja, o senhor era um rapaz, um adolescente rebelde? Eu era folgadinho, cara. Eu conto essa história sempre porque eu sempre fui muito folgado. Eu era o cara que botava apelido nas pessoas. O bulinador. O pessoal daqui até esticou o pescoço aí quando eu falei isso. Eu sempre fui muito, e vou dizer aqui, modéstia à parte, bom de colocar apelido. Bom. O pessoal dava risada com os apelidos que eu colocava.
E eu era folgadinho, o pessoal queria bater em mim. Eu nunca fui violento, também nunca tive porte físico para bater assim, nas pessoas. Eu fui bem magrinho. E aí, mas era folgadinho, cara. Folgadinho jogando bola, folgadinho nos relacionamentos, assim. Não violento, não maldoso, mas o cara que colocava o apelido. Muito amigo, assim, bem colega, assim, do pessoal. Cara da zoeira. Mas muito da zoeira, e eu percebo, assim, movimentos que eu fazia, apelidos que eu fazia, que hoje o pessoal faz muito menos. Eu vou dar razão, tá? Para algumas coisas, porque traumatizam, né? Alguns apelidos, assim, machucam, né? E eu dava uns apelidos, assim, que realmente machucavam. Não me orgulho, mas você perguntou. Antigamente a história, né? Era diferente, né? Sim, o pessoal tinha mais essa... Mas, assim, a gente fala muito sobre algumas mudanças, né, que acontecem para hoje. As mudanças estão acontecendo, essa coisa do dia de hoje, está todo mundo muito Nutella e tal. Eu concordo. Mas a gente não pode colocar tudo num balaio e dizer, não, tudo mudou para pior, não. Isso aí mudou para melhor. Isso, então para mim isso aí foi colocado um peso, limite, né, das coisas. Sim. Mas esse era eu, gostava muito de jogar bola, cresci na rua, então jogando taco, jogando bola, entrando no meio do mato, fazendo o que todo jovem da minha época fazia, né? Eu lembro que um pouco antes da pandemia eu coloquei meus filhos num Funcional Kids, para eles correrem, brincar e tal. E assim, pular, correr, saltar. Cansar. Cansar. Daí eu cheguei pro professor e falei, professor, isso aqui é importante realmente para meus filhos, me explica aí e tal, como é que você vê isso aí? Ele falou, olha, porque eles só ficam na frente da TV, a geração de hoje precisa disso, a nossa geração não precisava. E de fato, a nossa geração vivia na rua, né? Então isso já era uma educação física, né? E joelho ralado, e bicicleta. O entretenimento era diferente, né? Era na rua. Eu nem lembro como é que a gente se comunicava. Era o telefone fixo, ligar pro amigo, tocar a campainha, sair correndo e juntar o pessoal para jogar bola, jogar taco. E assim foi até eu brinquei muito. Brincou muito. Aproveitou? Bastante. Eu fico olhando hoje pra criançada, até mesmo da família. E a diversão é estar na frente do YouTube, estar na frente de algum joguinho e acaba se perdendo muita coisa, né? Sim. Relacionamento, a capacidade de se relacionar. Sim. Enfim. Sim, a brincadeira 3D ela é diferente, né? Do que o 2D da tela. Faz toda a diferença, até do ponto de vista do cérebro, né? Da sinapses, tudo está comprovado. Então, eu tento fazer com que meus filhos brinquem tridimensionalmente do que a tela. Tem momentos específicos que eles têm direito, porque a tela, YouTube, os videozinhos e tal são sedutores. Se deixar, fica o dia inteiro, né? Não dá, até para nós, né? Até para nós não nascemos com isso. É sem fundo, né? Quanto mais você busca, mais você encontra. Aí tem a questão da dopamina, né? Que é tudo feito para gerar picos, né? Sim. De dopamina no cérebro, pra você não largar tem muita coisa por trás, né? TikTok, só estar na frente do... Sim. Interessante. Aquele fundo, né? De Reels, TikTok, você só fica arrastando. Não é à toa, total. Não é à toa. Não foi só um programador que fez aquilo, né? Sim. Tem algo por trás. Interessante, mas o senhor era alguém que dava problema pra mãe, pro pai? Já precisou e... Não, eu acho que de uma maneira geral, um pouco menos. Eu lembro que assim, minha mãe só dormia quando a gente chegava, né, à noite de festa, de alguma coisa. Mas eu também não chegava tão tarde assim, eu fazia muita festa, bagunça. O meu irmão mais, né? Irmão mais velho? Não, 2 anos mais novo. A gente... O que dava mais dor na minha mãe, acho que era a gente quebrando pau, né? Eu e ele. 2 anos de diferença, ele um pouco mais forte que eu, já era, né? A diferença é que eu batia com dó dele. E ele batia sem dó, então ele ganhava quase sempre. Esse era o motivo. E aí hoje eu vejo meus filhos se pegando de leve, né? E eu já fico coração na mão, imagina os dois. Mas assim, ainda assim, não, acho que eu via situações bem mais difíceis. Assim, era um relacionamento que sempre foi muito bom, eu e meu irmão. E não dei muito trabalho, não. Eu acho que meu irmão deu um pouco mais, assim, de preocupação, onde é que tá meu filho, sabe? Agora, assim, de amizade, de estudo, colégio, a gente sempre foi os dois, assim, bem tranquilo, bem focado. Bem tranquilo. Legal.
vocês de um modo geral, sempre Florianópolis? Eu nunca mudei. Nunca se mudou, sempre foi lá. Eu mudei de Floripa para São José. Uma mudança drástica. Pegar avião. A ponte, só atravessei. Essa foi meu envio. Fui enviado de Florianópolis a São José. É só uma ponte, né? 10, 12 quilômetros de diferença. Por um ajuste na logística da minha vida já, né? Eu cresci na ilha e tal, então tudo acontecia em volta da Universidade Mas já era Federal. maior. Sim, o primeiro lugar casado que a gente morou foi do lado da Federal. E aí, por conta da dinâmica que eu já estava na época vinculado à Sara Nossa Terra do Estreito, ali no continente. Sim, se mudou. Eu trabalhava ali, um convite do Bispo Pereira, nosso bispo estadual. E aí eu fiquei conectado mais ali, mudei, né, ali para onde eu estou até hoje, há 10 anos atrás. Em Bela Vista. No início da Avenida das Torres, São José. Interessante. O senhor fez arquitetura? Sim. Arquitetura, 1900 e... 96-2, eu passei para agosto. 96-2. Fez na UFSC? Na UFSC. Fiz esse vestibular, deu certo. Aí você faz final do ano, né, em dezembro, passei. Essa história é legal. Eu estudava bastante em casa, mas não tanto quanto minha mãe achava que eu deveria estudar. Mas eu não faltava aula, em aulão e tal. Eu sei que daí saiu o gabarito, começou a sair o gabarito. Você faz um dia a prova, são na época 4 dias, segunda a quinta. Aí você fazia a prova de manhã, ia pro aulão à tarde do dia seguinte e tal. Só que saiu o gabarito já logo no meio-dia. E começou a sair o gabarito e eu com notas muito altas. Por 2 motivos. Em parte porque naquele ano a prova foi mais fácil, então todo mundo alcançou uma nota mais alta. A média de corte foi alta. Isso. Ela foi muito diferente dos outros anos. Então parecia, quando eu peguei, falei, meu Deus, eu tô arrebentando, eu sou um gêniozinho, né? Mas eu sabia que não era. E todo mundo começou a falar, a prova tá fácil, tá? Os professores, o pessoal mais entendido. Aí o que aconteceu? Minha mãe começou a perceber que eu fui bem também. Então eu ia sempre, olha só a história, eu ia sempre pegar o meu busão, pegava o busão e ia lá pra aula. A partir do segundo dia, terceiro dia, minhas notas lá, minha mãe falou, filho, onde é que você vai? Eu vou no aulão, mãe. Não, deixa que a mãe te leva. Aí ela começou a sentir confiança, eu percebi isso aí, que eu ia, que pra ela eu tinha chance. Até então ela tava assim, e justiça seja feita, eles nunca me cobraram, porque eu jogava pressão, você tem que passar, estão pagando o colégio. Não, estava fazendo um particular, mas não tinha essa pressão, eles me deixavam bem à vontade, confiavam na minha responsabilidade. E aí deu certo, só que eu não passei para março, né? Eu passei para agosto. Segunda turma. Então eu fiquei 6 meses no ócio. E por que arquitetura? Simplesmente eu gostava de desenhar. Eu sempre mostrava pro pai assim, um projeto, vamos construir essa casa, que ele tinha um terreno lá em determinado lugar. Falei, eu fiz essa casa aqui, mas desenho, né? Gostei sempre dessa parte artística. Estamos falando de uma época sem celular, né? Então assim, tudo era muito na mão, tudo era só feito na mão. Então essa parte artística, desenhar e tal, eu sempre gostei muito. E assim, isso foi muito legal porque eu conheci a minha esposa na faculdade. Então, conta, esse é o próximo ponto. Pois é. Como é que foi? Então, nós estávamos, primeiro assim, a primeira vez que eu a vi, eu já me apaixonei por ela, né? Assim, foi de fato amor à primeira vista. É real? Não, é real. Agora, isso levou um tempo, né? Porque assim, eu lembro até que uma vez a gente, primeira saída assim da turma, sabe? Os calouros, vamos sair, vamos aonde? Vamos lá no lugarzinho lá para comer um X, comer não sei o que, né? Aí eu sei que na época ela só fez um enlaço assim no meu braço, assim, sabe? Poxa, meu coração já disparou. O homem, assim, né, que tem esse coração mais duro. Mas não tinha, no meu caso, muito mole. Aí o que aconteceu? Só que não tinha nada a ver, ela só fez assim um amigo, né? Diz ela até hoje que era um negócio de amigo, nada a ver. Mas ali já me jogou lá para as nuvens e, enfim. Eu sei que ficou nesse... a gente estudava junto, né? E lá agora não posso errar. 4ª fase, algo assim. Segundo ano, daí eu me declarei para ela. Um dia eu me declarei para ela. Fui onde na época ela morava com o irmão dela. Os dois faziam arquitetura. E aí eu fui no apartamento. Avisei que ia lá. E falei, senta aí que eu quero falar uma coisa para você. E aí eu me declarei. Achei que ela ia correr pros meus braços, me dar um abraço. Ela ficou só me olhando. Então, Legal.
Aí eu falei, então tá, né? Tô indo embora. Pensei, fiz a minha parte, mas não deu, né? Isso é a influência dos filmes de Hollywood, né? Isso aí quebra com a gente. Mas eu sei que saí expectativa zero, mas nos outros dias na faculdade eu percebi ela mais alegre. Ela cantava mais alto, ou cantava, ou que não cantava. Eu percebi, tá alegre ela, né? Essa Olha, época... olha, ó, essa aí vai pro corte. Eu já deixei aberto. Na primeira, no 01, isso aqui já vai. Jesus amado, o Vitor vai pegar isso aí, vai. A zoeira já tá pronta. Nessa época o senhor já tava na Sara, é isso? Eu tava. Deixa eu me lembrar aqui. Sim. E aí, recuperando eu tomar com a tampa. Daí passou um tempo, eu percebi ela se aproximando e tal. Daí a gente foi conversando de leve e tal. Aí foi nisso. A Fábio faz parte da família, assim, muito menos praticante, e o que mais praticava, assim, era mais o lado luterano, assim, né? Porque Joinville, enfim, Sim. tem mais essa força da igreja luterana. E a gente começou a fazer uns movimentos, assim, eu já estava, e comecei a fazer o movimento de a célula, que é aquele momento que eu te falei lá de conectar com a Sara. E aí foram dando os passos, assim, a gente junto, cada passo a gente vinha junto. Então, namoro, né? Isso foram 4 anos ou 5 de namoro, mais um de noivado. Era liderado por quem nessa época? Depende. No primeiro ano foi o José e a Adri. Então eu estava debaixo deles. Já eram líderes de célula? Líderes de célula, era essa a nossa história. A igreja tinha lá algumas células, eu não lembro qual era o número da célula do José na época, hoje bispo José. E por número, né? Era por... tinha um númerozinho assim, a minha era a 6 ou 8 pastor da igreja. Pastor Yuri teve a célula 7, né? Ele conta isso? Isso, então, tava nascendo, né? Então era essa... Quem que foi enviado para cá? Bispo Ireno. Bispo Ireno que começou o movimento em Santa Catarina. Bispo Ireno não, já existia a Sara, tudo certo, né? A igreja já acontecendo, uma boa igreja, muito boa igreja. E aí o bispo veio enviado para dar continuidade, né? Como acontece, você fica um tempo, depois o ministério entende que precisa de uma outra pessoa, um novo tempo. E aí o bispo Ireno veio. Na época eu era 1728 dele, né? Porque tinha um pastor Sonimar, líder do bispo José na época. José, depois era eu. Posteriormente, o senhor foi pro pastor Sonimar. Isso, daí, um tempo depois, o pastor Sonimar me chamou. Daí isso era o início do Arena, né? Das equipes. Então, 2003? 2004 ou 2006. Ruim de data, né? Podia ter me ligado mais nada. Mas 2004, 2006, quando nasceu o Arena. E nasceram as equipes. Então, nessa época, eu já estava debaixo do pastor Sonimar e começou o Arena de fato. Anteriormente, quando eu cheguei na Sara, era o Espaço Alternativo. O nome do Arena era Espaço Alternativo. O nome da reunião de jovens era Espaço Alternativo. Sábado às 19h30 também? Só que ele não vingava, era um grupo, assim, que não fazia diferença, pelo menos mas no Brasil todo, tá? Ali da Sara, talvez algumas exceções, mas tanto que depois veio movendo o Arena, a Bispa Lúcia assumiu, e aí a coisa fluiu de uma maneira que até hoje, né, a gente sabe que o Brasil foi tocado, né? Essa nossa terra tem boa parte, né? Pelo Arena Jovem, exato. E aí isso 2004, 2006, agora não vou me recordar. E aí começou as equipes e tal, e aí eu já estava com o pastor Sonimar, eu casei em 2004. Data ruim pra esquecer. 2004, não. Qual dia, pastor? Ao vivo, não, 6 de novembro. 6 de novembro. 2004. Vai fazer agora, né? Aniversário novamente. Vai fazer agora. É que depois você tem filho, aí tem a data dos filhos, tem a data do casamento, tem a data da esposa, tem a data. E eu sou horroroso em data, então eu sempre faço uma forcinha assim pra buscar. Mas veio, saiu. 2004, casamento. Uau. Então o senhor conheceu a pastora na faculdade? Estavam na Sara? Sim. A pastora era mais velha do que o senhor? Ela não. Ela não estava. Qual a tua intenção em perguntar que a pastora era mais velha? A pastora vai ouvir.
Não. Um ano, 10 meses. 10 meses mais. 10 meses mais. Porque mais no velha. geral da Sara Bigossu, a mulher é mais velha. Interessante. Da igreja? Legal. E posteriormente vocês foram. Ela também veio pra Sara Nossa Terra. Sim. Os dois começaram. Sim, porque ela tava em Floripa, né? E a família toda de Joinville. Então, onde ela começou a congregar em Floripa foi na Sara. Ela veio de lá pra cá. Ela estava instalada num apartamento para estudar, né? Depois não quis voltar. Até a gente conversou uma época sobre isso, né? Porque minha cidade é Floripa, tu é Joinville. Você vai terminar a faculdade, eu também. Para onde é que a gente vai e tal e tal. E aí tem uma história também muito legal que é prestes perto do casamento. A gente percebeu que a gente já estava namorando há um tempo e tal. Só que formados já, os dois. E aí a gente queria dar o passo do casamento, mas não tinha recurso. E eu lembro de uma vez que do lado da casa dos meus pais tem um parque ecológico ali do Córrego Grande. E a gente foi lá ter um tempo junto ali de ficar conversando, dar um passeio. Eu lembro a gente sentado num banco e a gente queria casar, mas ela recém-formada e eu não lembro se eu estava na última fase fazendo TCC ou já formado. E assim, os dois sem recurso para poder casar e viver como, né, como tem que ser. Aí eu lembro que eu falei algo assim para ela que foi especial, porque foi uma palavra que a gente viveu debaixo dessa palavra. Eu falei, a gente não tem o que a gente quer e o que a gente precisa para casar, mas a gente vai viver como se Deus já tivesse nos abençoado. Então vamos fazer isso, vamos ver como se Deus já tivesse nos abençoado. Vamos, amém. E aí no que a gente deu esse passo assim de vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Não vamos ficar, a gente não tem e tal, não, vamos viver. A gente tem coisas para fazer na nossa agenda ministerial, sonhos e tal, e vamos viver. E a gente colocou já nas mãos, já está no altar. Eu sei que passou um pouquinho dali, ela recebeu proposta de trabalho, as coisas também começaram a se abrir, algumas portas e tal, para mim, e dito e feito, aconteceu, e eu não tenho dúvida que aquela tarde lá, aquele momento que a gente teve junto, Girou frutos. sim, sem dúvida. Primeiro ano de casados. O senhor casou bastante gente esse ano. E o ano passado. Eu fui um deles. Foi o que, uns 4 casamentos? Do discipulado ali. Igor esteve fora do discipulado, né? Mas o Igor está aí já há um tempinho. Mas mais recente assim, o Rafa, pegando casais da pandemia. A Sara, eu, o Rafa e a Manu e o Jackson. Manu e o Jackson e o Matheus e a Luana. Aí, ó. Agora. Então só isso deu 6, né? 6. Contar o antes que você falou do Igor da Thay, deu 6. E tem mais gente vindo. Tem também. Tem o 2023 promete. Tem o Wellington e a Andréia. Que casal. Tem bastante ali da igreja. Quem mais? O Luan e a Carol também casaram nessa época. Eu não fiz o casamento, né? Mas eles casaram no nível da igreja, né? Se for. Sim. Então, o senhor não fez o casamento deles porque você estava com suspeita, né? O do Thiago e da Taline? Sim, eu tava recolhido, né? Senão, mais um aí pra conta. Isso é muito legal. É muito emocionante, né? O casamento é especial. Quem tem a honra de ministrar, e não somente ministrar, mas a pessoa está num casamento, ela percebe que tem algo especial. Eu ouvi de uma pessoa, isso aí pode gerar um conflito aí. Mas eu lembro de alguém me falar, um líder me falar assim, o casamento é algo tão forte, tão abençoado por Deus, o cara pode casar mesmo dentro de um centro espírita, de um centro de umbanda, quer dizer, com um ambiente que para nós é um ambiente adequado, ainda assim Deus abençoa. Por conta do casamento, a união de um homem a intenção e de uma mulher. Exato, porque você está debaixo de uma direção de Deus. Então isso é mais muito forte poderoso. do que o ambiente. Agora, muito mais quando você está ainda debaixo da obediência, no sentido dos princípios, né? Da palavra, da ordem, marido, a esposa, cuidado dos filhos, fidelidade e tudo mais. Então, muito mais aí Deus abençoa. Tem muita coisa por trás, né? Espiritual aí do meio. Sim. Muito legal. E no primeiro ano? Primeiro ano de casamento. Se eu disser pra você que eu fui muito mal no primeiro ano. Relembrando assim, não que eu já tenha alcançado, mas de uma coisa faço, né? Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, mas eu fui
Acho que, não sei se a gente não está pronto para nada, né? A gente acha que está pronto. Então, assim, eu poderia ter sido muito melhor marido, assim. Não na como é que eu posso dizer? O coração errado, não é isso. É não saber mesmo fazer. É tá aprendendo ali na lida e ficar aquém em algumas áreas, sabe? E ter que falar, opa, agora o papo é sério, né? Agora o papo é real, sou eu. É as veras. É as veras, exato. Então, mas assim, eu e a Fábio, a gente olha assim, isso é muito legal. São desde 2004, então, vamos fazer 18 anos de casamento. O amor, ele tem a ver com tempo também. É a intensidade, mas são atos de abnegação, pequenos gestos, né? A pergunta é, por que você ama uma pessoa? Por que eu amo meu pai? Por que eu amo minha mãe? Por que eu amo minha esposa? Aí você vai entender que tem a ver com, tirando filhos, que é um amor incondicional, mas quando é um relacionamento, por exemplo, conjugal, tem a ver com pequenos gestos de amor ao longo de um tempo. E eu percebo que quanto maior o tempo, mais eu amo minha esposa. Apesar de eu na parte dela, eu acho que a recíproca é verdadeira, eu não tô mais bonito do que eu era quando eu era mais novinho e tal e tal. Então, assim, não tem a ver com a parte estética, tem a ver com essa generosidade, essa entrega e com o tempo. Então, o tempo não são só os dias, né? O tempo, ele vai contando uma história. Então você vai vendo essa história que você vai construindo, não sozinho. Então você vai, toda hora que eu percebo a minha história, a minha vida nos últimos 18 anos... é cada vez mais forte, né? Isso, mas quando eu percebo a minha vida nos últimos... Quando a Bíblia fala que é uma só carne agora, isso é muito forte, né? Do ponto de vista espiritual. Mas olha só, uma só carne por quê? Porque quando eu conto a minha história, olho para a minha história de 18 anos para cá, eu não consigo contar essa história sem a Fábio. É verdade. Então, a chegada dos filhos é uma dificuldade financeira, é uma mudança, notícias, desafios, notícias ruins, bênçãos, sabe? Então, tudo isso eu estou do lado de alguém para compartilhar, para abraçar, fez parte de chorar junto. E aí se percebe que o amor, ele é uma crescente. Então, quando a gente olhava aquela cena do vovozinho com 70 anos, abraçado com a vovozinha de 70, ali tem mais amor do que tem no meu casamento, sem dúvida. Mas eu vou chegar lá. Legal. Desafios financeiros, o senhor citou ali no meio do... Já passaram por um momento assim? Sim. Possa, de alguma forma, agregar na vida de quem... Como o apóstolo Paulo falou, aí. Pelo que eu tenho prazer nas necessidades, nas fraquezas, nas perseguições. A gente não estou nesse nível de Paulo de ter prazer, mas acho que é necessário na construção. Se receber tudo pronto, a gente não valoriza. Hoje eu percebo que as pessoas, elas querem tudo pronto. Eu só vou casar se eu já tiver casa, se eu já tiver carro, se eu já tiver emprego, se eu já tiver... Desses pontos ali, acho que o mais importante é emprego. Você tem que se sustentar. O básico, né? Carro, não dá carro, vai para moto. Não dá moto, vai para ônibus. Não dá ônibus, vai a pé. Mas dá, né? Agora, se depender de mesada do pai, complica. Aí fica ruim, porque vai ter que morar na casa dos pais, já não consegue cumprir com a primeira direção de um casamento, que é deixar a casa do pai. E então, assim, foram vários anos assim, vários, mas também entendo que essa limitação, essa dificuldade faz a gente ser cada vez mais fiel, apegado a Deus, e também construir um relacionamento de dependência, porque se está sobrando, você nem sabe para onde é que vai, né? Conta tudo contadinho. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial, porque olha, a Fabi nunca reclamou de algo financeiro. Quando ela reclamou, ela não reclamou de dinheiro, ela reclamou de atenção, né? Ela reclamou de algo que eu poderia dar, independente do financeiro. Eu podia estar muito melhor, mas ainda assim ela ia reclamar. Por quê? Porque não era dinheiro que se tratava, nunca foi problema para ela. Sempre olhou de uma perspectiva muito mais nobre do que, não do que eu imaginava, senão fica ruim para mim, mas do que eu acho que a média, quando comparado. Então nunca foi um problema para ela isso. Ela cobrava
atenção, outras coisas, e que cobrou de maneira justa, né? Mas eu entendo que também faz parte dessa construção, essa limitação, né? Pastor, tem uma história que eu já ouvi, de que o senhor tem uma avó que sempre falou que o senhor ia ser pastor. Sim. Chegou em dado momento, o senhor foi ordenado pastor junto da pastora. Sim. Por que dessa avó? Como que foi essa história? E como é que foi a ordenação? Tá. Minha avó, já falecida, lá de Curitiba, toda vez que a gente subia para Curitiba por Natal, algumas datas festivas lá para ver, era muito mais fácil nós irmos para lá do que toda a família descer. Então a gente ia, passava uns dias lá e tinha família, parte da minha avó era adventista, e a gente ia lá no culto no sábado. E aí, mas eu lembro muito pouco desse momento, mas na minha cabeça minha avó sempre foi uma pessoa religiosa. Da adventista ela? Uma avó de Deus. Então assim, era a referência para mim, na minha construção, assim, nos primeiros anos, até porque minha mãe, apesar de professar essa fé, por ela estar distante de toda a família, e meu pai ter mais a origem católica, eles não se entendiam nessa, então nem me levavam na adventista nem na católica, porque criança vai onde o pai leva, né? Pai vai levar no bar, a criança vai levar para jogar. Exato. Então foi o que aconteceu comigo, eu não ia. Mas quando eu ia para Curitiba, e aí quando a gente se encontrava, não somente Curitiba, mas também minha avó, eu queria ouvir histórias da Bíblia, e eu tinha esse desejo, né, de a história de Davi, isso desde pequenininho? Daniel, eu queria, e eu sentava para ouvir minha avó. Tanto é verdade que meus pais sempre jogavam muito baralho, baralho, e com os amigos e tal, então eu juntava lá em casa, eu lembro dessa cena, a mesa toda, e baralho é o seguinte, tem baralho, aí tem uma cervejinha, tem um licorzinho, tem um cigarro, esse é um ambiente de joguinho, né? Papai ficava a noite toda, até umas 2 horas, sei lá, e com os amigos. E aí eu lembro que vira e mexe eu tinha que levar filho, leva de vez em quando, aparecia lá, metido, leva cerveja pra fulano de tal. Eu levava e dava uma bicadinha, com uns 6 anos. Leva lá o cigarro e tal, e eu vou lá e botava o cigarro na boca. Claro que meus pais não aprovavam, mas eu botava. Era o que estava vendo, né? Eu nunca consegui tragar nada. Ou contaram pra ela, e ela falou: Fábio, sabia que não é bom, ou Jesus não gosta? Falou alguma coisa assim. E aquilo pra mim travou. Eu nunca mais... É a bronca da avó, né? Novinho assim, mas ela nem deu bronca, ela falou: não é legal, algo assim. Reprovou. Só que ela era uma referência tão grande nesse assunto espiritual, vamos chamar assim, que eu falei: não vou mais. E aí o licorzinho eu não colocava mais na boca, e nem o cigarro foi um dia lá, mas não sei tragar nada, zero. Mas assim, a cerveja e tal, eu tomava um pouquinho assim, escondidinho, meu jeitinho e tal, mas é assim que se começa, né? Então eu já tava no caminho, isso com 7, 8, sei lá. E aí eu travei. Então minha avó era e depois eu fui descobrir, então isso eu tinha 8 por aí, 6, eu fui descobrir que minha avó falava que eu ia ser pastor. E eu fui ordenado pastor em janeiro, lá em Brasília, janeiro de agora 2009 ou 2008 ou 2009. E aí quando a gente voltou, minha avó já estava internada no hospital. E eu nem consegui me despedir dela. Eu já tinha uma carteirinha, porque eu não sabia, né, pastor novato, que a carteirinha te dá acesso ao hospital diferente de uma visita normal. Então você tem acesso para orar, né? E aí, só que eu não usei dessa carteirinha, eu não consegui, eu estava lá embaixo, mas não consegui visitar minha avó, e depois, passado alguns dias, ela faleceu. Então, isso lá em Curitiba ou aqui? Lá em Curitiba. Nesse tempo, eu acho, entre a ordenação e o falecimento dela, não quero errar aqui, mas no máximo 3 meses. Então, assim, de fato, ela aconteceu, né? Aconteceu de eu ser um pastor. E o senhor acha que essa influência dela, tanto da referência que ela era, gerou impacto futuro, o interesse em querer conhecer mais e, de fato, querer ser um pastor? Interesse em conhecer mais, sem dúvida. Agora, o quanto ela orou, colocou diante de Deus, eu não sei dizer, mas que aconteceu, aconteceu. Certamente ela orou. O quanto, né? Eu falo o quanto, né? Agora,
ela falou que ia e aconteceu. Então não tem porquê, eu sempre falo isso. Não tem porquê. Se pegar ali a história, eu estava bem desgarrado. Por isso que eu falo, como é que Deus me alcançou assim, graças a Deus, né? Foi tudo assim, muito dedo de Deus mesmo na história. Certo, muito legal. Algumas pessoas mandaram perguntas, mas vamos só seguir ali. Se tornou pastor, né? Foi ordenado pastor. Continuou lá em São José, lá na sede, Sim, isso? lá na sede em Floripa, na Sara do Estreito. O Estreito, né? Ali é Isso, Floripa, eu cuidava de uma equipe. Um pastor... Equipe Atalaias? Do Atalaias do Senhor, dentro do Arena. Então, o Arena não tinha uma liderança na época. O pastor Solimar saiu para um treinamento, para ele se tornar oficial. E aí nesse treinamento ele precisou mudar de cidade. E ele tinha várias equipes debaixo dele. E aí o bispo escolheu 2 pessoas. Isso. Aí o bispo escolheu 2 pessoas para ordenar e colocar as outras equipes debaixo. E nisso também, nesse momento, 6 meses antes de eu ser ordenado, 6 meses eu acho, 1 ano, não lembro agora, 6 meses, o bispo José foi ordenado. Então ele já tinha uma equipe e tinha um pastor Solimar com várias equipes. O Solimar saiu, o bispo ordenou 2 outras equipes, eu e a Fábio, e na época o pastor vice, a pastora Fernanda. E aí então nós tínhamos pastores e líderes de equipe dentro do Arena, eram 3 equipes no Arena. E isso foi por alguns anos, onde esses pastores começaram a abrir igreja, né? E aí, multiplicou. E aí outras lideranças foram surgindo no Arena da sede, e os pastores ali foram abrindo igrejas, e aí começou assim Biguaçu, né? E Biguaçu tem uma história também bem legal, porque eu tinha tentado abrir igreja em 2 lugares, por conta das células que a gente tinha. No primeiro não deu certo, no segundo também não deu certo, e esse segundo foi mais forte ainda, porque eu pedi uma direção para Deus, eu não estava muito convicto de como o trabalho estava indo. Eram células estratégicas ainda, ou já era nossa terra? Células estratégicas, células já com um objetivo específico de abrir igreja. E aí eu lembro que eu estava já com o contrato assinado não, um contrato redigido, autorizado pelo bispo só para assinar, para daí começar a alugar o salão e começar. E eu pedi uma direção para Deus, e eu sei que o casal que ia nos ajudar naquele trabalho, naquela semana, o marido não estava bem, assim, eu fui lá na casa dele, conversei com ele, eu percebi que ele estava muito abalado, não estava bem espiritualmente falando, sabe? E eu entendi aquilo como resposta de Deus. Aí eu tirei o pé, continuamos com célula e tal, mas não mais com o projeto da igreja. E aí eu tinha uma célula em Biguaçu, mas o nosso trabalho não era um trabalho tão grande em Biguaçu, tinha só uma célula. E eu entrei na sala pro bispo para entregar a célula, porque eu sabia que tinham outros trabalhos partindo da igreja de Floripa com mais número de pessoas. Eu falei, antes de eu gerar uma expectativa, eu já vou falar, bispo, eu tô aqui entregando, porque já tem outros trabalhos e tal, e só para o senhor entender. Aí no que eu cheguei na sala dele, o bispo falou, fulano tal, eu não quero que abra por conta disso, esse aqui eu não quero que abra por conta disso, eu quero que você abra. E eu sabia que a nossa célula era mais fraca, que era o projeto menos promissor, sem dúvida nenhuma. Era uma célula com quantas pessoas na época? Era o João e Roberto que tocava essa célula na época, tinha a Gabi, acho que tinha umas 5, 6 pessoas, uma célula normal, nem muito maior. Era, especificamente? Ela era na casa do Ronaldo da Simone, então até hoje conosco, um casal que depois a igreja, no primeiro passo também, da célula migrou para uma reunião na casa deles. O Gustavão aí na área. E aí, isso quando começou então a igreja, o bispo falou para mim, Fábio, eu quero que você abra. Tome a frente. Tome a frente. Eu saí para entregar, entrei na sala para entregar. Isso, a igreja do Bela Vista? Não existia. Não existia? Não, a primeira foi em Biguaçu. Aí eu entrei na sala dele para entregar o trabalho e saí de lá com a missão para abrir. Eu falei, então tá. Então conta comigo. Na semana seguinte já comecei uma reunião. Não lembro se era final da manhã que eu fazia ou meio da tarde. Só que eu sei que eu tinha que fazer a reunião aqui com o povo daqui e eu tinha que ir lá pro Estreito, porque eu tinha mais gente cuidando debaixo do o pessoal daqui ia pra lá? Não lembro, acho que alguns até iam. Porque o pessoal pilhado, né? Todo mundo novo, alegre, feliz da vida, 2 cultos, empolgado. E aí a gente fazia esse movimento que durou um pouquinho, porque a gente tava numa garagem.
né? E aí você não é bem uma igreja, né? O lugar não bota placa, fica com limitações. A gente conseguiu um lugar que era um salão um bom tamanho, mas uma localização assim, meio escondido. Ali no... Mas nos fundos ali, mas era um salão bem escondido, sabe? E aí começamos ali, porque era o que a gente podia pagar. E ali começou. E existe até hoje esse salão, né? Até hoje foi uma igreja, depois acho que outra igreja. Acho que... fomos fazer um evangelismo alguns meses atrás, a gente passou por ali, lá. né? E o pasto continuou mesmo também. Aí, ó, onde era, foi a primeira turma do Estudo de Vencedores, foi num terreno baldio, né? Foi num pasto, tinha 3 cadeirinhas, 2 alunos, um professor e uma vaquinha do lado. E quando abriu a igreja, porque a gente entende que essa é a nossa terra e como qualquer outra igreja tem um modelo a ser seguido. Não adianta, tem uma visão, né? Tem uma visão. Não adianta abrir um culto que tem uma igreja que não pode bateria, entre aspas, e aqui vai ter bateria. Não, é diferente, é uma cultura, né? Sim. Como é que foi para replicar essa cultura em Biguaçu, sendo que nem todo mundo era... Porque o senhor teve que falar, não, tá errado isso aqui, tem que ser dessa forma. Ou as pessoas que vieram para abrir essa igreja já sabiam como que era feito na sede, nas outras igrejas. Então, essa é a força da visão, porque você não divide, né? Você multiplica. Então, quando você multiplica conforme a tua espécie. Então, a gente chegou formatado, vamos dizer assim. Sabia fazer. Então, eu acho que a pessoa que ela visita-nos aqui em Biguaçu, ela vê a mesma coisa, ela via a mesma coisa que via no Estreito. Então, a pessoa consegue saber, eu estou dentro da Sara Nossa Terra. Dentro da palavra, da visão, do modo, do acolhimento, enfim, existe uma identidade. Estudos de vencedores, revisão de vidas. Exato, célula, é uma cópia, né? A visão toda, então, você multiplica conforme a espécie. A gente estava redondinho fazendo as coisas lá. Então, o povo que veio, que abriu a igreja, as funções de liderança, eram todos líderes lá no Estreito. Então, todos que nasceram a partir dali, nasceram debaixo dessa visão. Então, aí é mais fácil. Agora, quando você pega uma colagem, vem alguém de outro ministério, é um desafio. Meio mosaico o negócio. Isso, é difícil você conseguir dar uma identidade. Conseguir que todos permaneçam debaixo do mesmo teto é uma coisa. Dar uma identidade para a igreja é outra. E isso já fazem 10 anos. 10 anos. Essa semana a gente está completando 10 anos de Sara Biguaçu. Sim. Eu entrei no meio do caminho, né? Sim. E, enfim, que alegria, né, pastor? Sim, que honra, né? É uma conquista. É uma conquista. 10 anos da igreja. Eu quero aqui aproveitar e fazer um agradecimento, primeiramente ao Senhor, né, que permitiu a gente chegar até aqui. A Deus, então. Segundo lugar, ao Ministério Sara Nossa Terra, né, que sou muito grato, sou fruto do ministério, no sentido ministerial mesmo, né, não de conversão, mas de ministério. Então, minha formação pastoral inteira na Sara Nossa Terra, sou muito grato, leal a isso. Ao Bispo Ireno, hoje nosso Bispo Estadual, que nos deu a palavra, assim, no sentido vai lá e abre, e a gente, toda vez que ele vem para cá, eu falo isso, bispo, essa igreja nasceu debaixo da sua palavra. E a todos, né, e aí vamos lá, para todos os membros, assim, da igreja, né, sou muito grato àqueles que vieram comigo do Estreito, então, até hoje, firme. Então, o Rafael veio comigo, a Luciane veio também, o Ronaldo e a Simone, que não estavam debaixo de mim, porque eu sou mais novo que eles, então eu era pastor do Arena e estava com um grupo de adultos. E eles se dispuseram a caminhar debaixo de mim e da FAB, né, nos ver por já com a liderança. Aqui, né? E mesmo a gente sendo mais novo, né, minha gratidão a eles, e aí começou o trabalho. Então, até hoje, meu agradecimento a todo mundo que faz acontecer a nossa igreja. Eu tenho certeza que esses 10 anos eles são proféticos, eles são marcantes, e eles mostram muito mais daquilo que a gente tem para fazer do que aquilo que a gente já fez. Eu não gosto de ficar olhando para retrovisor, né, porque você não vai contemplar futuro olhando para o retrovisor. Então, gratidão a Deus, muita gratidão, mas ainda assim uma insatisfação por conta daquilo que Deus já entregou nas nossas mãos, através de palavras, e que compete a nós agora, fazer como o Caleb, fazer como Josué, tomar posse da terra, desapossar os amalequitas, né, e com autoridade o nome do Senhor, e conquistar, porque sim, a Sara Nossa Terra Biguaçu é uma igreja para a cidade, uma igreja para abençoar a cidade.
Uma igreja que não quer nada da cidade a não ser abençoar a cidade, abençoar as famílias, abençoar os jovens, abençoar os homens e as mulheres da cidade. Pastor, para a gente finalizar, qual que é a expectativa para os próximos 10 anos? Multiplicar quantas vezes? São muitos... Tem já em vista isso? Então, isso é muito doido porque a gente planeja tudo, né? Mas é Deus que dá o crescimento. Então a parte nossa é orar em primeiro lugar. Orar. Colocar nos céus, né, o máximo de oração, clamar a Deus, porque isso além de mudar o nosso coração, de nos alinhar com o Senhor, deixa muito claro o que a gente quer. Existe um clamor, né, que sai da nossa igreja, que sai das nossas vidas por avivamento, por milagre. E a competência nossa é organizar. Essa parte, eu confesso que a gente precisa melhorar bastante. Esse é o trabalho, é isso que me consome bastante. E entendo que isso é um amadurecimento da igreja, né? A nossa igreja tem um perfil jovem. Então, o perfil jovem, ele tem forças e tem debilidades. Uhum. A força do engajamento, a força da intensidade, né? Mas quais são as debilidades? A duração, a experiência. Então tudo isso aí, às vezes a capacitação, muita força, pouca experiência e pouca capacitação. Então isso tudo é um balanço, né? Então a tendência da igreja é ir se estabelecendo e melhorando nessa construção. Você pega igrejas muito fortes, elas têm uma história, elas têm, às vezes é uma igreja geracional, né? O pai se converteu lá, já tem um filho, já tem um neto, então existe um vínculo só da pessoa, né? Mas você já tem gerações, então isso fortalece bastante. De modo claro, organizar, né? Isso faz parte dessa maturidade da igreja. Então, por conta disso, eu creio que os 10 próximos anos vão ser anos assim melhores, de avivamento, mas sem perder a essência, né? Tudo aquilo que a gente já conquistou, graças a Deus, isso não pode tirar o DNA da conquista, o DNA de arregaçar as mangas. Senão a pessoa chega a ver algo pronto e fala, tá pronto, eu não preciso fazer. Não, pelo contrário, que bom. Por isso que é bom ter mutirão. Exatamente. O podcast é um exemplo. Seria impossível fazer no início. Hoje já é possível por conta do crescimento, da aptidão das pessoas, né? Da equipe aqui que está trabalhando aqui no podcast. Você pode citar a turma aí que está no apoio aí. Tem bastante gente, na verdade. Tem uma galera. Joia, vale a pena. Tem os bastidores, o pessoal que está aqui presente, né? O Giovanni e o Luiz. Tem a Ana, o Bruno Simão, o Carlos Augusto, o Gabriel Machado, o Giovanni que está aqui, o Gustavo Souza. O pastor Fábio também está no grupo, que é o pastor da igreja. E eu. Isso aí, enfim. E eu tenho certeza que isso aqui vai ser um canal de conexão da igreja, né? De abençoar, conhecer um pouco mais, humanizar, né? Porque eu acho que humaniza, né? Contar um pouco da história, ver que ninguém nasce pronto, que tem todo um desafio. E quando a gente vê, não é qualidade, mas quando a gente olha para a pessoa e vê uma luta que ela venceu, vê algo que ela passou e permaneceu, isso gera uma empatia dos membros. Dizer, cara, eu não sabia disso, eu achava que tudo era mais fácil na vida dele. E olha, isso também acontece. Deus está mais com ele do que comigo. A nossa história é a mesma. A história nossa é só um time, né? A timeline é diferente. A gente está em estágios diferentes. Mas a história, o que Deus vai fazer na nossa vida é muito parecido. Na construção do caráter, na construção de ministério, né? Nos desafios da vida ministerial. É isso. Muito bacana. O pastor, ele tem muita história para contar. Tem história que já viajou para fora de mochilão, tem muita coisa. É muito válido a gente fazer uma parte 2 aí do tem um livro, podcast. Tem o livro. Vixe, tem muita coisa aí pela frente. Esse foi só o primeiro de alguns episódios que estão por vir. Quero agradecer a primeira presença do pastor. Foi bom demais. Tem muito por vir. Agradecer a cada pessoa que está aí assistindo, você que está ouvindo pelas plataformas YouTube, né, Spotify. Compartilha com todo mundo que você conhece. Certamente o assunto vai agregar na vida das pessoas. Esmaga o dedão, né? Isso aí. Beleza, galera? É isso aí. Forte abraço. Vamos pra tchau, cima! Tchau.